Olha, juridicamente o vídeo de ontem tem algumas provas contra o Bolsonaro, mas a entrevista que ele deu depois que o vídeo saiu, a entrevista que ele deu na imprensa ali, no cercadinho, no curral que ele sempre vai ali da entrevista, aquela entrevista foi um desastre. Os advogados do Bolsonaro estão desesperados, o bolsonarismo está desesperado, eles estão tentando abafar aquela entrevista, falando das coisas populistas que o Bolsonaro falou no vídeo, coisas populistas pro gado dele, de qualquer maneira. Por quê? Porque ele não apenas desmente tudo que ele tinha dito antes, as desculpas que ele tinha usado antes, as mentiras que ele tinha dito antes, como ele admite que interferiu na Polícia Federal, ele admite que tem gente dentro das polícias, não só federal, mas Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil e tudo mais, que dá para ele informações ilegais, informações sigilosas. E ele até fala que ele não queria que o Moro blindasse ele, apenas que o Moro impedisse investigações contra a família dele. O vídeo é para mudar a opinião do cidadão despolitizado, e agora começa a briga das narrativas. De um lado, Rede Globo, Sérgio Moro, MBL, direita e esquerda, e do outro, o bolsonarismo e as redes sociais e os milhares, milhões de robôs do bolsonarismo. É isso, agora começou o embate para ver quem ganha na narrativa do vídeo. Na entrevista, o Bolsonaro, ele falou realmente que tem gente, tem policiais, amigos dele, amigos do bolsonarismo, que passam informações. Por quê? Porque no vídeo teve um momento que o Bolsonaro ele fala, ó, o meu sistema de informação particular funciona, a da Polícia Federal desinforma, a ABIN tem os problemas, também não funciona. Aí fica aquela pergunta, qual é o sistema de informações particular do bolsonarismo? Aí vamos a algumas respostas. Primeiro, a Joyce Hasselmann, ela era líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Quando ela saiu do bolsonarismo, ela foi na CPI da Fake News, ela falou, olha, o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela. O que é a ABIN? Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN tem, entre outras coisas, a ABIN faz espionagem, faz de tudo para dar informações para o presidente. A ABIN trabalha para a presidência da República. E o Carlos Bolsonaro queria fazer uma ABIN paralela. Ele queria grampear telefones de qualquer brasileiro, grampear WhatsApp, grampear tudo. A Joyce falou que tinha isso. O Bebiano também falou a mesma coisa, que eles queriam espionar, inclusive aliados. Isso já dá uma dica do que seria o sistema de informação particular do Bolsonaro, que ele diz que funciona melhor que a Polícia Federal e melhor que a Agência Brasileira de Inteligência. Olha só, a verba da ABIN é milionária, uma verba muito grande. Com todos esses milhões da verba da ABIN, o Bolsonaro diz que o sistema dele funciona melhor? Eu falei aqui várias vezes, em agosto do ano passado, vazaram para o Bolsonaro uma investigação em que o Queiroz foi mencionado. Ele não era alvo da investigação, ó, veja bem. O Flávio Bolsonaro ficou sabendo disso, o Queiroz ficou sabendo disso. Foi exatamente quando o Bolsonaro mudou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele mudou a primeira vez, foi em agosto do ano passado. Teve uma outra investigação em que citaram o Hélio Negão, mas era um homônimo dele, não era realmente o Hélio Negão. O que aconteceu? A investigação também estava sob sigilo e o Bolsonaro ficou sabendo. Tanto é que o Bolsonaro, eu lembro, você deve se lembrar, no ano passado teve uma época que o Bolsonaro falou em determinado momento, olha, tá para vir aí um escândalo contra alguém próximo a mim, mas isso não é nada. De alguma maneira ele ficou sabendo que um homônimo do Hélio Negão, ele achava que era, mas não era, foi mencionado, olha só, mencionado numa investigação, nem era o alvo principal. Uma investigação que ainda estava sob sigilo. O que ele queria era que o Sérgio Moro desse para ele mais informações e principalmente, e aí ficou claríssimo na entrevista de ontem, ele queria que o Sérgio Moro impedisse as investigações. Ele falou, porque iam plantar provas contra mim. Alguém acha que precisa plantar provas contra o Bolsonaro? Vou dar um exemplo, o caso Marielle. O assassino da Marielle podia morar em qualquer lugar do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro tem cerca de 45 mil ruas. Ele podia morar em qualquer rua. Ele mora na rua do Bolsonaro, na mesma rua. A filha dele namorava o filho do Bolsonaro, aquele lá que falou que pegava o condomínio inteiro. O outro assassino da Marielle tem foto com o Bolsonaro, tem tantas coincidências. A milícia que matou a Marielle é a mesma milícia que tem negócios com o Flávio Bolsonaro, com o Queiroz e com o Jair Bolsonaro, que o dinheiro da rachadinha que eles roubaram, o dinheiro público roubado, foi para a milícia que matou a Marielle. É muita coincidência. Quando o Bolsonaro fala que realmente tem policiais amigos que dão informações para ele, e ele inclusive cita esse caso do Flávio Bolsonaro, ele cita que iriam fazer busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro e ele ficou sabendo antes, ele confessou. Se o Bolsonaro ficou sabendo antes que iam fazer busca e apreensão na casa, na empresa do Flávio Bolsonaro,
então alguém vazou, então o crime foi cometido. Ou o Bolsonaro tem esse sistema de espionagem que a Joyce Hasselman falou, que o Bebiano falou. Isso a gente ainda não sabe, mas eu não posso falar que jamais saberemos, porque nesse governo tudo está vindo à tona. Eles são tão burros, eles são tão desleixados, eles têm uma autoconfiança tão grande no sistema de comunicação deles, que eles conseguem enganar o povo, enganar o gado e enganar o cidadão despolitizado, que eles deixam sair tudo. O Bolsonaro ele já mudou de versão nesse caso dessas denúncias do Moro e do Paulo Marinho, ele já mudou de versão umas 10 vezes. E o gado continua assim, ó. Esse vídeo de ontem, a esperança que todo mundo tinha é o seguinte: esse vídeo vai mostrar as provas e o Bolsonaro vai se comprometer juridicamente. E o cidadão despolitizado, não agora, mas nas próximas semanas, vai começar a ver que o Bolsonaro é um corrupto da pior espécie. Essa é a esperança que eu tenho. Na narrativa do vídeo dos próximos dias, Thiago, eu dei aqui a opinião ontem. Eu acredito que o Bolsonaro vai ganhar de todos esses aí, porque o sistema de comunicação dele é muito mais eficaz do que Globo, do que MBL e 150 vezes mais eficaz do que a esquerda. Mas, e nas próximas semanas? A crise econômica piorando, a Globo batendo dia e noite, ele vai ter que se defender de muito mais tiros. No dia desse vídeo, o Brasil já tinha mais de 5 mil mortos quando foi essa reunião. Não se falou em nenhum segundo sobre pandemia, sobre tentar combater a pandemia e ainda, para piorar, tem vídeo do Paulo Guedes falando que tem que salvar e dar dinheiro para as grandes empresas porque vai dar lucro para o governo salvar as grandes empresas. A propósito, é mentira, não dá. Dá lucro salvar as pequenas empresas que são quem geram 85% dos empregos. Inclusive mostra essa parte para qualquer microempresário e fala, ó, sabe os impostos que você paga, esses impostos que você paga tanto imposto para abrir uma microempresa? O Paulo Guedes pega o seu imposto e dá para os ricos. O vídeo de ontem já produziu uma coisa, que foi aquela entrevista em que o Bolsonaro admite os crimes. Agora, há de se investigar quem são os policiais que estão vazando informações para o Bolsonaro, há de se prender esses policiais que estão cometendo crimes. O bolsonarismo está cada vez mais frágil, é a hora da gente dar um empurrão final. Quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal. É um segundo de graça. Falou!